Vamos lá, vamos para o assunto do dia então. Troca a vinheta. Joga essa vinheta lá em cima, isso. Joga isso. Muito bem, agora a gente vai para o quadro Assunto do Dia aqui no programa da Família e hoje nós vamos falar sobre a falta de paz nos lares e as suas terríveis consequências. Nós vamos destacar alguns pontos que envolvem essa questão envolvendo a falta de paz. Você tem paz na sua casa? Os seus filhos vivem em paz? Você vive em paz com a sua esposa? O marido com a mulher, com os parentes? Mas dentro da sua casa e principalmente dentro da sua casa, você tem paz? A sua casa é um pedacinho do céu ou um pedação do inferno? Meu Deus. E aí? O que você me diz? O que você pode falar sobre isso? Quais são as respostas e pensamentos que você tem sobre isso? É desse assunto que nós vamos falar. Para falar desse assunto, do meu lado direito aqui, a Papate, minha esposa linda, do meu lado esquerdo, a Larissa Santos e o pastor Valdomiro Santos também, pra gente conversar e trocar experiências com vocês. E aí eu preciso muito que você continue compartilhando essa live, compartilhando os links da rádio, né? Se você jogar lá no Google, você vai encontrar a Rádio RVI em vários sites e plataformas. Compartilhe como você puder, para que esse assunto chegue ao máximo de pessoas e famílias possível, tá bom? Faça isso pra gente conversar, tá bom? E aqui no WhatsApp, manda pra gente o seu testemunho, a sua experiência com esse assunto. Isso vai ser importante pra gente passar a sua experiência também para quem tá ouvindo. Lá no Facebook, nos comentários, coloque lá a sua experiência, o seu testemunho e peça oração, tá bom? A gente vai orar por você no final do nosso assunto do dia. Tem a oração da família e a gente quer colocar o seu nome, a causa que você está passando aí, em nome de Jesus. E o Cristo vencedor, o Cristo Filho de Deus, que se manifestou para desfazer as obras do diabo, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Aleluia. Nesse sábado. Pastor Valdomiro, glória a Deus. Falta de paz nos lares e as suas terríveis consequências. Eu quero começar perguntando para o senhor se o senhor já viveu isso. Porque eu não quero aqui fazer um programa, Rubinho, sabe, onde todo mundo é bonitinho e não passa por nada, não vive nada. A gente vive o que a gente está conversando aqui. Por isso que eu quero compartilhar com você. Pastor, o senhor já teve muitos momentos de falta de paz na sua casa? Sim, claro, isso aí é fato. É fato. É, porque nós somos seres humanos. Somos teve algum, pastor, que realmente te desestabilizou demais? Sim, claro, eu posso aqui pontuar. O senhor não precisa dizer exatamente, tá? Mas, pode ficar tranquilo. Primeiramente, eu gostaria de deixar nesse primeiro tópico aqui o que gera a falta de paz no lar. Primeira coisa que a gente temos que tentar entrar identificar da onde está vindo, qual é a origem falta de paz. Dessa falta de paz. Ponto. Você fez a pergunta, isso já a gente vai desenrolar, desenvolver. Você me fez uma pergunta, o que me fez, o que me tirou, né? Rapaz, foi um período em que do ministério, não foi nem bem dentro da minha casa, mas acabou atingindo a minha casa. É uma extensão da sua casa, o ministério. E então, o que aconteceu? Houve uma separação do ministério. Então esse problema atingiu minha família, porque atingiu meus filhos, que estavam todos congregando em uma mesma igreja, estavam todos seguindo ali uma doutrina, um ensinamento, e de repente esse pastor, ele sai do ministério, entra um outro pastor com uma outra cabeça, e aí a gente trouxe esse problema para dentro de casa. O meu filho já não queria mais congregar, e eu queria que ele congregasse, então isso gerou um período de muita crise. Essa foi a causa desse momento grave de falta de paz. Mas me diga, como que o senhor ficou emocionalmente, psicologicamente, como que a sua família ficou? Nós ficamos bem divididos na época, pensamos até em parar.
fato, pensamos em se mudar. Olha o poder que tem a falta de paz, em se mudar. Perturbação. Pensamos em se mudar, onde nós havíamos estabelecido ali uma residência, onde nós fizemos projetos. Pensamos até em sair e procurar um outro lugar mexeu bastante, deixou a gente bastante, tirou nossa paz. Tá bom, eu já vou pedir mais a sua opinião e vou deixar o senhor entrar mais com detalhes nesse assunto, mas esse testemunho é importante. Eu também já tive, a Papate já teve, isso realmente faz parte, né, da nossa vida. Agora, o que isso causa, o estrago que a falta de paz pode causar na vida de alguém, pode comprometer a vida da pessoa para sempre. Os resultados na vida financeira, na vida amorosa, em várias áreas da vida, né? Papate, você também já teve, né, amor? Sim, já tive. E eu Foi vou comigo falar... não, né? Não fala. Fala assim. Eu vou falar. Eu vim aqui pra falar. Ai, meu Deus, vai acabar o programa. Pode falar, em nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa, Luciano. Minha vida é uma carta lida. Eu já tive um bom tempo da minha vida, né? Vou falar igual o pastor Cláudio Duarte. Eu tenho mais passado do que futuro, né? É verdade. Então, eu vivi um bom tempo longe da presença do Senhor, né? E dentro dessa minha vida, né, mundana, eu tive muitos momentos turbulentos dentro de casa. De falta de paz. Falta de paz. Só que tem um diferencial. Eu não tinha a quem recorrer. É mais difícil, hein? Eu não tinha quem recorrer. Eu vivia minhas frustrações, passava por tudo aquilo e achava que eu e a minha vida e a minha experiência de vida conseguia. E isso afetava a sua casa, a sua família? Sim, Era sim. Você e seu filho, Éramos, né? eu e meu filho, né? E mas afetou. Assim, eu tinha mais problemas comigo mesmo, falta de paz comigo mesmo, do que com o meu próprio filho, na verdade. Porque eu era frustrada porque a minha vida não dava certo. Mas o que acontecia com você? Isso atingia ele. Então muitas vezes eu atacava ele, né? Por às vezes ele não fazia nem grandes dava coisas. Motivos, né? Eu que era problemática, eu que não conseguia resolver os meus problemas. Como ele era a pessoa mais próxima e o meu alvo fixo era ele, que eu, né, muitas vezes atacava. Não atacava assim de agressão, não. Falava, né? Palavras. Queria né? Que ele se comportasse como eu achava que tinha que ser. Hoje não. Hoje eu posso ter meus problemas, falta de paz, e se elas vierem, eu sei como resolver e a quem recorrer. Porque a minha paz não deixa não impede o meu joelho de se dobrar. Eita, glória. Aí tu deu exemplo. Exatamente. Aí tu deu aula, profeta. Olha só, é bom a gente pontuar aqui que a falta de paz, ela acontece quando a perturbação, né? O estresse psicológico, emocional toma o lugar da paz, né? Porque a paz proporciona para nós refrigério, calmaria, tranquilidade, equilíbrio, né? O ser humano, quando está em paz, ele está equilibrado. Exatamente. Né? A capacidade cognitiva de pensar, de raciocinar, né? De planejar, fica muito mais capaz. A visão ampla. Sim, o relacionamento melhora porque você está em paz, você está em condições de fazer melhor as coisas. Então, quando a paz sai da sua vida e entra a perturbação, o conflito, a confusão, o estresse, a sua vida se desequilibra e você pode fazer uma série de coisas erradas e até falar e ser vítima de tudo isso, né? As consequências da falta de paz são terríveis. A Larissa só tem 21 anos. Você já teve uma experiência profunda de falta de paz, ô Larissa? Luciano, eu já tive sim. Foi um pouco parecido com o da Paty. Sendo que eu tive quem me recorrer. Amém. Porque Deus, ele... A quem você recorreu? Aos meus pais. Por quê? Eu aprendi ao longo desse tempo que eu fiquei que quando Deus, ele quer provar alguém, ele coloca no deserto. Mas quando ele quer ensinar, ele coloca no deserto com a própria mão, ele sustenta
e com a própria mão ele tira no momento certo. Agora, quando a gente vai com as nossas próprias pernas, Deus, ele não te arranca e ele não te tira de lá. Não ele te faz livra você das consequências. Voltar por onde você foi. Você foi, Deus não vai te puxar, você tem que voltar. Ele então mostra o caminho de volta. Então eu dobrei meus joelhos, porque estava me gerando muita falta de paz, realmente. Aflição. Nossa, angústia. dentro de mim, nossa. Então eu dobrei meu joelho e pedi direção a Deus. E voltei pelo mesmo caminho que eu fui, e agora eu tô tomando a direção certa. Você está se reequilibrando. Isso aí. Porque a paz que excede todo entendimento, vinda de Cristo, está equilibrando a sua vida, as suas emoções. E tem uma coisa, pastor, que aí eu queria que o senhor comentasse também. Tudo acontece na mente. A nossa mente é um campo de batalha. Então, quando alguém quer tirar a nossa paz, a primeira coisa que acontece é atingir a nossa cabeça, a nossa mente. Isso no campo espiritual e na vida. É ou não é, Rubinho? Quando alguém quer te desestabilizar, te estressa. Porque a pessoa sabe que se você estiver estressado, você vai ser mais fraco, né? O seu poder de reação é muito menor. Então a gente tem que cuidar da nossa cabeça. Isso é um fato, né, pastor? Que a gente precisa. Paulo falou sobre o capacete, né? Sobre aquela armadura toda lá em Efésios. E proteger a nossa cabeça é uma forma de preservar a paz na nossa vida, né? Verdade, Luciano. E uma coisa que o inimigo tem como estratégia é essa, é atingir a gente no psicológico, né? E principalmente quando nós estamos falando de família, quando ele consegue atingir um dos nossos, verdade, nos deixa muito vulnerável. Então, nessa hora nós temos que recorrer a Deus. Verdade. Nessa hora nós temos que buscar se fortalecer a Deus, porque o diabo, nosso inimigo, ele vive ao derredor. Ele fica ao derredor da família buscando uma oportunidade, um ponto frágil, o que aconteceu com a vida de Jó. Né? A Bíblia fala que quando o inimigo procurou uma acusação contra Jó e não achou, o que ele fez? Ele pediu permissão para tocar. Então, quando ele toca naquilo que Jó tinha, né, ele achou que iria mexer no psicológico de Jó, mas não conseguiu, porque Jó tinha uma fé fortalecida, mas ele atingiu Ele era convicto, né? Mas ele atinge a família, né? A família de Jó, ele atinge as emoções. Atinge principalmente a mulher de Jó, que não conseguiu se manter firme diante daquela adversidade. E essa é a estratégia do diabo. Ele tirar a estabilidade da família, e uma vez tirando a estabilidade, ele consegue derrubar. Por isso que Jesus disse que a casa, ela precisa estar bem alicerçada sobre a rocha, para que quando vier esse tempo de adversidade, de tempestade, ela possa permanecer subsistir, firme. Resistir à pancada. É verdade. Agora, Papate, comenta também o seguinte: nós, dos tópicos que nós escrevemos para falar desse assunto, nós falamos sobre ser agente de paz, porque a falta de paz, né, ela acontece em brechas também que a gente, né, dá. E nós, por muitas vezes, somos responsáveis pela falta de paz que nos acomete, mas somos também muito responsáveis, e às vezes nem o diabo não, tá? Somos nós mesmos responsáveis pela falta de paz dos outros. A gente, às vezes, parece que tem o dom de transformar a vida das pessoas num inferno, num pandemônio. E quem faz isso faz muito mal ao seu próximo, à sua família. Verdade. A gente talvez esteja falando agora, Larissa, pastor e Pati, para famílias, né, que o pai bota mó terror dentro de casa, que a mãe é um demônio. Que o pai é um verdadeiro demônio. Que é um provocador de perturbação, de aflição. Tem pais, ô pastor, que os filhos nem querem chegar em casa. É verdade. Porque é tão estressante viver com essa pessoa por causa do que ele fala, por causa do que ela fala, por causa do exemplo que dá, que o que o filho menos quer é chegar em casa. Porque sabe que na casa dele ele não vai ter paz, porque o pai e a mãe, os seus, né, os integrantes da família são perturbadores. Pessoas atribuladas, né? Atribuladas. E a gente não pode ser um agente, né,
da perturbação, do desequilíbrio emocional das pessoas. Nós precisamos ser agentes de paz. Temos que gerar paz e buscar a paz, não é, Paty? É verdade. Infelizmente, hoje o que nós mais ouvimos, né? E temos como testemunho de muitas pessoas que, né, com quem conversamos, é a respeito disso, né? É o filho que tá viciado, né? E a mãe não sabe onde tá e essa mãe não consegue dormir. É uma mulher que foi traída, que o marido tá fora de casa e ela já não consegue ficar em paz porque não sabe o que ele está fazendo, né? É um pai que está desempregado, que a mãe não sabe o que vai dar para os filhos comer e ela também não tem paz. Escassez dentro de casa provoca muita falta de paz. Então o ser humano hoje, né, devido a tanta coisa que aconteceu, né, pós-pandemia, né, houve muito desemprego, então as famílias hoje estão sendo desestruturadas com tudo isso que está acontecendo. Então, infelizmente, nós como família, né, como família cristã, nós aconselhamos, né, aos pais a eles terem paciência, né, conversar, chamar o filho. Se o filho está tendo um comportamento, né, mais rebelde e o pai não tem, né, aquela visão do que está acontecendo, que faça, né, uma conversa, né, com o filho, com a filha. Mas não porque adianta fazer isso só com o que a gente sabe. Que eu tô falando, porque tem às vezes que procurar a base bíblica, a ajuda de Deus. Exatamente, porque às vezes os pais, eles não têm essa formação, não são cristãos, né? Então eles ficam perdidos. A casa fica como se tivesse um tiroteio. Um vai para um lado, outro vai para o outro, dá cabeçada e discute porque deu cabeçada, mas tá todo mundo no escuro. E aí é preciso que acenda uma luz. Para uma família que não é cristã e não usa a palavra de Deus como referência, aí vale os princípios e valores básicos da família, que é o amor, que é o cuidado, que é o afeto. Exatamente. Você, mamãe, papai, você precisa buscar essas referências para acalmar os ânimos na sua casa, para acalmar o seu coração, para que o exemplo que você está dando, que talvez não seja bom, passe a ser bom. É ou não é, pastor? Verdade. E tem um texto bíblico que nos mostra bem o que é ser um agente de paz, né? Lucas 10, na missão dos 70, Jesus vai mandar os discípulos na missão do evangelismo, na missão de levar o evangelho da paz. Então, em uma situação de crise, né? Aqui nós falamos mais uma vez, né? Diretamente na família, primeira, as causas, geralmente espiritual, que é uma casa que não tem Jesus, vive em atribulação, vive tribulado. Às vezes é uma crise econômica, financeira, né? Problema financeiro, desemprego, tal, falta de recursos. E às vezes também é sentimental, que às vezes atinge muito a família, que é o caso de uma vez uma traição de uma das partes, ou até mesmo um filho que não corresponde àquilo que o pai. Então, para nós, como cristão, nós precisamos ter calma. Primeiro, manter a calma diante da situação. Manter a calma, porque uma pessoa nervosa, na multidão das palavras, o provérbio vai dizer que multidão das palavras vai trazer os erros, né? O sábio, ele ouve mais do que fala. Tardio em falar, né? Isso aí. Então é importante a gente poder se manter firme nessas horas e usar sempre, como o Luciano falou, a Bíblia. Amém. Né? Porque nos meus momentos, em muita dificuldade que eu passei, as pessoas perguntavam: como você consegue suportar? E eu sempre lembrava dessa passagem que Jesus disse: deixo-vos a paz, e a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz que excede todo mundo. A casa pode estar caindo. Amém. O problema pode estar explodindo dentro de casa, mas você consegue ter paz. Amém. Você consegue ter tranquilidade para resolver as demandas. Exatamente. Porque Cristo traz essa paz. A verdadeira paz, tá? A verdadeira paz. Então, a gente já está chegando ao final aqui do assunto do dia. Eu gostaria muito. Pode falar, Paty. Eu só queria apertar um pouquinho esse tópico, Luciano, que às vezes a mãe, o pai tem em casa um filho rebelde, tá?
um filho rebelde. E esses pais, eles não têm noção da guerra que o filho está travando. Porque é um filho que tá na rua, é um filho que tá se drogando, é um filho, mas os pais tiram aquele tempinho, né? Senta com o filho, conversa, porque às vezes o filho nem tá não está incluído naquela situação, mas está iniciando. Então ele, por estar iniciando esse ciclo, ele não sabe como lidar com isso. Aí, importante. E é muito importante que os pais ouçam, né? ouçam, porque às vezes a única coisa que os filhos querem é falar. E falar com quem? Com aqueles que podem ajudar. E principalmente quando ele estiver sóbrio. Sim. Essa é a hora de pegar e passar para ele todo o amor que você tem por ele. E acalmar, né? Acalmar, dar direção. Ser um agente de paz. Pastor, é simplesmente sentar e ouvir o que o filho tem para falar, porque às vezes isso não acontece. Os filhos estão falando por gestos e os pais não estão vendo. Aí procura na rua. Conversa com um amigo, conversa com outro. Conselhos errados. E conselhos errados. Distorcida. Exatamente. Agora, né, deixa eu puxar aqui a orelha, como dizia minha avó, diz a minha avó, dos filhos. Tem filhos que estão extremamente atribulados e não procuram os pais. Sim. Não procuram ajuda. Tem o líder na igreja, tem o pastor, e aí ele se blinda no seu orgulho, nas suas aventuras, no seu jeito de olhar a vida e não procura ajuda. Rebeldia, Os né? filhos precisam se submeter aos pais, aos líderes que eles possuem. Isso dá certo na vida. Amém. Roboão perdeu o reino por causa disso. Pois ele foi é. pegar conselho com os amigos dele, ao invés de ouvir os conselhos dos anciões que ensinaram o pai dele, Davi. Então ele foi o causador de uma ruptura de 12 tribos. 10 para um lado e 2 para o outro, por causa de alguém que não sentou para ouvir o conselho dos anciões. Amém. Muito bem, Coisa nós linda. vamos agora para a oração da família, mas antes eu quero fechar aqui, fazer um resumo e dizer para você, família, para você, papai, mamãe, vovó, filhos, seja na sua casa um agente de paz. Amém. E passe a refletir, a pensar sobre esse ponto, sobre esse aspecto, a paz. Um ser humano sem paz, ele é incapaz de viver bem, de ter sucesso. Você com a mente perturbada. Isso, obrigado. É o meu corretor. Você não consegue se desenvolver com qualidade. Você vai ter muito mais conflitos. Os seus resultados serão totalmente comprometidos. Então cuida da sua cabeça, cuida das suas emoções, pense sobre a paz. Você precisa do estado de paz para viver melhor, para que seus objetivos sejam alcançados. Pai, mãe, pessoal, seja um agente de paz dentro da sua casa. Identifique a falta de paz e corra para resolver esses problemas, porque se você não resolver a falta de paz, todas as áreas da sua vida serão afetadas e os resultados, os problemas, as consequências podem ser terríveis. Verdade. Que incluem até morte. Sim. Doenças terríveis, né? Doenças psicossomáticas. Verdade. E uma série de outras coisas. A falta de paz no seu coração e na sua casa pode simplesmente comprometer toda a sua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e assim sucessivamente. Meu Deus. Quantas famílias são totalmente vivem insucessos? Ninguém fez faculdade, ninguém conseguiu obter nada, cresceu porque a falta de paz minou tudo. Foi um conflito só, uma confusão só dentro de casa, e aí foi pra rua e todo mundo estagnou. Quantas pessoas estão hoje pelas ruas porque a falta de paz tirou a comunhão que eles tinham dentro de casa e foram morar na rua, se tornaram pessoas em estado de rua. Meu Deus. E acabou a vida. Quantas pessoas morreram por causa da falta de paz na rua, no trânsito, etc e tal. Então, seja um agente de paz. Amém. Tenha inclusive a paz de Cristo, Glória a Deus. que é a paz que excede todo entendimento. Vamos para a oração da família.
pastor. É hora de unir os corações e com fé falar com Deus. Oração da família. Deus querido, Deus amado, eu quero iniciar essa oração, Senhor, citando as tuas escrituras, que diz: deixo-vos a paz. Senhor, nesse momento agora nós queremos, ó Pai querido, te apresentar todas as famílias que estão ligadas conosco nessa hora, nesse momento, que ouviram, Pai querido, acerca desse debate tão importante, Senhor. Pena que nós temos tão pouco tempo para tratar de um assunto tão relevante, tão importante, Pai querido, que tem destruído famílias, Pai, maridos que não têm desejo de voltar para casa após o trabalho, esposa que não tem o desejo de recebê-lo ao chegar do trabalho, filhos que preferem dormir, ficar na casa de amigos, porque a casa é um campo de batalha, Pai. Senhor Deus, que nessas casas, Senhor, haja a paz que excede todo entendimento. Senhor Deus, que tudo aquilo que é, ó Pai querido, opressor, tudo aquilo que é espírito de contenda, confusão, que traz, Pai, Pai querido, confusão para essa casa, Pai querido, oh Deus, fazendo, Pai querido, se cumprir aquilo que a tua palavra diz, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Senhor Deus, tudo aquilo que faz com que isso aconteça, que Pai, haja brecha para que o inimigo venha atuar, Pai querido, mas que a tua palavra venha se cumprir, Pai querido, da mesma forma que ele diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas, Pai, que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância, Senhor. Eu profetizo sobre essa casa, Senhor, paz, a paz que excede todo entendimento, paz nesse casamento, paz nesse relacionamento, paz nessa família, em nome de Jesus.